Eu estou querendo fazer um grupo, você que está nesse momento visualizando esse vídeo, se você quer participar junto conosco, nós faremos um grupo, cada um que entrar na nossa comunidade, você se inscreverá no meu canal, eu me inscrevo no seu canal, faço uma visualização, vejo um vídeo seu, e assim, todos nós, cada um vai se inscrevendo no grupo, na comunidade do outro, e vai pegando grupos, formando grupo de 50, 100, de 1000, e tiraremos um dia para fazer só visualização dos canais mais fracos, depois iremos para os mais fortes. Tiramos um dia, porque num dia, você vendo cada vídeo de 60 minutos, você num dia dá para ver muita gente. Olá, você está no canal do Bode. Esse é o canal em que estamos dispostos a bater de frente com qualquer intelectual que se ache sábio e inteligente, então que tenha resposta e possa assim ter um diálogo conosco e podemos assim trocarmos ideias. Bom, eu quero colocar aqui a primeira polêmica no dia de hoje, no momento de hoje, é sobre dois elementos radicalmente cristãos, de países diferentes, e que se encontram numa batalha, numa guerra, e que os dois estão clamando a Deus para serem vitoriosos. A minha proposta é você fazer uma análise do que você crê, o que você crê e o que realmente você entende por Deus. Bom, eu vou entrar aqui, como sempre, disposto a conhecer e entender e compreender, ter alguém que possa explicar conceitos, ideias, e que também possa me dar provas que estou errado. Bom, segundo o conceito das igrejas, das religiões cristãs, é que o homem terá que morrer aqui após receber a salvação e ir ao encontro de Jesus na eternidade. O meu primeiro ponto que eu entro aqui é: quem realmente quer morrer para ir para o céu? O meu primeiro ponto é que você me explique se você quer morrer, deixar tudo que você tem e ir para o céu. O segundo ponto é mais contraditório, mais complexo e difícil de ser analisado. Poucas pessoas pensam e poucas pessoas têm coragem de enfrentar seu próprio interior, sua própria realidade. Pense bem você, porque o cristianismo diz que você aceitando Jesus, você vai ter uma coroa no céu. Bom, segundo esta coroa, é uma coroa de ouro. Em outro sistema religioso,
o islâmico, diz que você vai ter 99 virgens, 100 virgens, 89 virgens. Então, você vai viver em orgias no céu. Bom, cada céu tem o seu gosto, o seu paladar, segundo o conceito daquele que aceita, daquele que propõe o seu céu, que arma, que argumenta, que estabelece. Porque eu sempre tenho em mente que a nossa vida aqui, ela tem um propósito. Se nós estamos aqui, é porque existe um propósito para a nossa existência. As razões religiosas ou não religiosas, eu não estou aqui para explicar, mas para entender, compreender aquilo que nós temos todos os dias à disposição para aprendermos, para desvendarmos, explicarmos, revivermos e auxiliarmos o nosso próprio, amigos, inimigos, aqueles que são duvidosos, aqueles que são contraditórios. Nós estamos aqui para todos os gostos, porque enquanto estivermos nesta realidade, a nossa realidade é entender, discutir, dialogar e termos realmente convicção do que é certo, do que é real, do que é imaginário, para que possamos termos uma vida realmente feliz, porque a felicidade está em torno daqueles que procuram entender, daqueles que procuram estudar, compreender e desvendar os mistérios que a natureza oferece, que nada é misterioso até o ponto em que você consegue explicar fatos que você não entendia. Então, o que eu estou falando é que você pode ver desde das épocas primordiais, o homem sempre desvendou algo e sempre aprimorou a sua vida, o seu bem-estar, de acordo com aquilo que ele passou a descobrir. Começou a melhorar, a estruturar, a explicar e assim entender a natureza. E a natureza da causa e o efeito. Então o que eu estou aqui dizendo é o seguinte: quem é que quer receber o efeito do encontro imediatamente do momento que está com Deus? Ninguém quer no momento deixar esse plano para ir para um plano que é outra realidade. E que esta realidade ele não tem convicção, nem tem como explicar. Ele ouve balbúrdio ou bubúrdio, como queira explicar a expressão. Para mim é balbúrdio, mas tem pessoas que falam búrdio. Então, como a pronúncia, eu aqui não estou para disputar nem discutir, estou para dizer o seguinte, que tanto um como o outro são pontos que ninguém... É como a natureza, a morte, ela é assim, você não sabe o que é o certo. O que é o certo? É uma pronúncia que torna-se estranha aos nossos ouvidos, ou encontrar a morte como ela sendo uma realidade. Porque ninguém veio de lá para te explicar como o mundo de lá é. Todo mundo diz por aí, principalmente os que são de religiões que buscam antepassados, buscam a sua vida passada, que se expressam, mas ninguém pode te explicar o outro lado e ninguém quer ir para o outro lado para voltar a nascer de novo. Esse é que é o problema. Então, se você tem essa vida, segure a vida que você tem. Mas o meu ponto aqui é voltar ao início novamente do que eu estava falando. Duas pessoas numa guerra. Todas duas adoram ao seu Deus. Todas duas creem em Jesus Cristo, todas duas são evangélicas, todas duas têm uma Bíblia do seu lado, todas duas levaram a Bíblia junto consigo para ler todas as noites durante o período da guerra. Mas todas as duas agora estão em um combate ferrenho. Uma ora a Deus para que possa combater seu inimigo. A outra do lado do campo também está pessoa combatendo, pedindo ao seu Deus ou a Deus que defenda ele do seu inimigo. A minha pergunta fica agora para você me responder. Quem é que vai receber a graça de poder matar o seu inimigo primeiro? Primeiro passo. Se você diz, se você me afirma, se você que é evangélico, você que é inteligente, você que tem uma Bíblia, que é o pregador, você que diz que é ministro,
Me diga para mim a quem Deus vai responder. Ao que está de um lado com um fuzil e o outro lado com a metralhadora. Quem é que Deus vai responder? A minha resposta para você, nem para um nem para o outro. Por quê? Porque, na verdade, se os dois morrer, é benéfico. Não é assim que é dito? Não é benéfico? É benéfico. Porque vão diretamente para o reino dos céus, não irão sofrer mais aqui. Para que Deus vai responder se ele já está com a coroa preparada? Então só esperar que os dois se matem e recebê-lo no reino dos céus. Ué, se você diz para mim que isso aí é absurdo, então como você me relata para mim que é preciso morrer para viver eternamente? É uma coisa que não estou duvidando da existência de um Criador. Não estou duvidando da existência daquele que pode proporcionar tudo uma inteligência. De maneira nenhuma. Não estou aqui para combater, discutir se Deus existe ou não existe. A minha proposta para você é me responder a minha pergunta. Porque eu tenho certeza que a consciência, ela abrange toda a criatura. Tudo que existe é vida. E vida, para mim, é Deus. Se Deus é vida, segundo a própria proposta pelos próprios evangélicos, Deus é vida eterna, vida em abundância, então, por que nós existimos, deixaremos de existir para viver numa vida eterna? Se nós já estamos vivendo dentro da eternidade, porque o planeta, no momento, nós vamos, o planeta fica. Então, nós estamos dentro da eternidade. Se o planeta fica e nós morremos, a eternidade está presente. Ou você discorda que isso não é uma eternidade? Ah, mas a Terra não é eterna. Mas ela vive numa eternidade que nós não vivemos. A eternidade é até o ponto em que essa eternidade na vida termina. Pelo menos no plano que entendemos. Ah, mas isso é loucura? Sim, para mim maior loucura é dizer que você tem que morrer para viver numa miséria aqui, sofrer na miséria aqui e depois morrer para ir para a eternidade e ter uma vida eterna ao lado de Deus. Se ele já te deu condições de vida, segundo a proposta que você me propõe, segundo a própria natureza daquilo que é explicado nas igrejas. Se Deus existe, a vida existe. Se a vida existe, Deus existe. Então Deus vai esperar que você morra para te dar vida eterna, se você já está vivendo uma vida. Então você tem que morrer. Aí é outro ponto que eu coloco. Se colocasse o diabo como o ser do mal. Se esse demônio, que as pessoas dizem que o demônio é a morte, se esse demônio da morte, você morre porque o demônio te matou, aí depois você no outro lado vai encontrar com Deus. Então que lógica existe nisso, o demônio matar você para você encontrar com Deus lá? É uma coisa que você precisa entender. A vida é consequência e a morte é consequência da parte física que não tem resistência para viver uma vida prolongada. Se todos os corpos, tudo que existe aqui tem os seus dias términos e novas vidas surgem, porque nós daremos sequência às vidas dos novos que nascem, tem uma nova oportunidade da vida dar continuidade. Para quê? Vai ter que morrer para ter do outro lado uma continuidade, se nós já estamos dentro do campo de vida. Então, qual é a natureza da existência? A minha pergunta é: qual é a natureza da existência? Se nós estamos vivendo dentro da natureza viva, temos que morrer para viver. Se nós estamos vivos, então nós estamos mortos, estamos vivendo mortos para viver após a morte. Se você não concorda, então me explique. Segundo os conceitos do próprio cristianismo, nós fomos jogados aqui nesta cadeia, na prisão terrestre, aguardando o dia do juízo, a qual o juiz nos condenará ou nos absorverá, até que sejamos recolhidos. Aí eu digo para você, para que está nascendo crianças inocentes, vivendo numa vida aqui preso, sem ter consciência da sua prisão, das suas práticas, dos seus erros, porque não tem nenhum que nasce de novo, leve a culpa do pai e da mãe.
Você gostaria de pagar um crime que você não cometeu? A minha pergunta é esta. Então fica a ilógica da religiosidade na irracionalidade daqueles que promulgam ou propõem uma morte, uma vida depois que morrer. Então, se eu tenho que sofrer aqui, dando o meu trabalho, o meu suor, as minhas heranças ao pastor ou alguém que está dirigindo para se beneficiar do meu trabalho, então eu sou escravo de alguém. Já o tempo da escravidão, a igreja já fez aqui nesse país, e em todos os países. Então a minha proposta é você pensar o que realmente é verdade. Aonde está a verdade? Que verdade é esta? Porque, na realidade, a sociedade, em termos geral, o homem, quando tem o poder, ele luta para não perder o seu poder. E tudo que está disputando com ele, em proposta de ter uma disputa com ele, ou seja, de colocar ele em risco ou em perigo, ele procura tirar o seu inimigo do caminho. Mesmo que seja tirando-lhe a vida, ou mesmo tirando-lhe as suas posses, deixando ele sempre numa condição, vamos dizer assim, inerte. Uma condição que ele não tenha como revidar. Porque os reis antigos matavam os filhos dos reis que estavam. Porque o próprio Cristo foi morto. Porque ele é filho de alguém, o herdeiro de alguém, que colocou em risco a herança daqueles que estavam no momento no poder. Como nos dias de hoje, Israel está voltando às suas terras, matando aqueles que estão na propriedade, nas terras que ali estão residindo, para tomar a propriedade daqueles que lá residem há séculos, e assim ter o poder sobre suas mãos, dizimar, arrasar todo o que estão ali. No entanto, sabemos que as próprias pessoas que ali estão são próprios filhos e descendentes de suas próprias linhagens. Ah, não é verdade? É verdade, todos sabem disso. Se você pegar as tradições, vai ver que veio dos caldeus, dos sumérios, lá de trás já veio. Então são tudo da mesma região. São tudo. Ah, mas não são judeus. A religião é coisa independente. O sangue, o DNA fala muito mais alto. Se puxar o DNA, pudesse puxar 20 mil anos esse DNA, vai encontrar que todos são descendentes, uns dos outros. Qual é o homem que não tem afinidade com outra pessoa de outro país? Tiro por mim. O meu DNA tem de simplesmente 9 regiões, 9 etnias. Então, segundo o meu DNA, toda família já passou África, passou o continente lá de cima da África, o Oriente Médio, veio pela Europa vieram para o Brasil, passaram ainda no continente americano, misturando, veio para aqui para o Brasil. Ah, mas como isso aconteceu? Porque várias gerações estão dentro de um próprio DNA. Porque meus familiares, meus antecedentes, que não são muito da geração, vamos dizer, de 1900 para cá, mas de 1900 para trás, de 1800 para trás, esta geração já tinha pessoas que já haviam, nesse período todo, viajado muito por vários países, de Rússia, Oriente Médio, continente da África, e aí veio toda a família, passando pela Europa também, e aí caíram no Brasil. Aí eu vou dizer para você o quê? Que não tem um descendente? Se no meu próprio DNA comprova, no meu próprio DNA que tem um descendente judaico e descendente árabe, como eu posso dizer que não? E toda aquela região, a família toda passou em todos esses locais. Ah, mas aí é a mesma condição que eu coloco a você. Se nós temos tudo isso, essas misturas todas, e os judeus, eles procuram impedir que haja as mudanças, ou seja, misturas de povos no seu sangue, para eles manterem a mesma hereditariedade, ou a mesma sequência, dizer nós somos puros, somos limpos,
e como se prevendo que eles são os únicos que serão os escolhidos para entrar no reino dos céus. Aqueles que herdarão a terra, a ilusão de ser o dono do planeta. Então são competições. Queira ou não queira a competição, a ideia do homem é voltar para os céus e tomar o lugar que lá está. Todo mundo quer ir para o céu para tomar o seu lugar. Mas eu prefiro viver aqui enquanto estou vivendo. A minha realidade é esta que eu estou aqui. Quando eu estou dormindo, a minha realidade é aquela do sonho. Faço 1000 coisas nos sonhos, na minha realidade virtual. Mas quando eu acordo, a minha realidade é essa que eu tenho que enfrentar. É essa que eu tenho que olhar. É essa que eu tenho que tomar a consciência que eu tenho uma responsabilidade. Tenho filhos, eu tenho netos. Então tenho conhecidos, muitos que pude ajudar, que pude compreender, que fui ajudado também por eles. Porque somos uma comunhão, nós vivemos em comunhão. Na verdade, a humanidade, a sociedade, tudo que existe, estão entrelaçadas, as suas mentes são entrelaçadas, a nossa consciência é entrelaçada. Ninguém pode escapar da natureza da existência, porque a existência, ela é presente. A vida, ela está presente em todo ser que vive tem um pouco de inteligência, tem um pouco de razão, tem um pouco de conhecimento de sua existência. Ainda de formas diferentes, de maneiras diferentes de viverem, em locais diferentes de viverem, em ambientes diferentes de viverem, mas tem a consciência do seu local de habitação. Porque ninguém sai da água para viver em terra. Se os pulmões dele, ou eles não têm pulmões e têm guerras e vivem debaixo da água. Mas se ele tem condições de habitar os dois lados, ele procura viver dos dois lados. Então, há coisas que não há explicação para as pessoas dizer que tem que morrer para viver. Eu quero viver enquanto viver até um dia que meu corpo não suportar, a minha mente possa tomar conta do ambiente. Porque aí sim, a minha energia sai deste corpo. Meu corpo perde a energia. Saindo deste corpo, toda a minha energia, esse corpo está. E a energia, ela se expande sobre o universo porque ela continua vivendo, continua percorrendo o universo até que encontre um lugar de repouso. Mas as energias, elas são conscientes na própria existência que vivemos. A existência permite que entendamos que tudo que existe dentro deste campo de existência está dentro de um campo de energia. Tudo em todo o universo emana energia, campos magnéticos. Então não tem como explicar. As pessoas querem morrer para viver do outro lado. Como ela pode ter certeza? Se o nosso cérebro, ele emana energia. Nós somos como? Vamos colocar aqui de uma forma prática, para que eu conclua tudo isto. Nós temos um rádio. Descobrimos o rádio porque nós somos uma espécie de rádio. Falamos e ouvimos. Então, descobrimos, a primeira coisa, um rádio. Primeira cópia humana de comunicação, o rádio. Agora precisa-se, emitiu o som, preciso de algo para captar esse som. Se primeiro emitiu, transmissor, mas eu quero algo para captar. O receptor, o rádio. Então fiz a rádio e o rádio, transmissor e o receptor. Depois que o homem já estava cansado de emitir, de transmitir, o homem teve a ideia também, logicamente, de fazer o telefone, emitindo sinais através do telégrafo. Bom, daí o homem partiu para outra coisa. Ele aprendeu a ver a imagem da câmera. Através da câmera ele conseguiu projetar a imagem no campo, na parede, no escuro, dentro de uma sala, ou conseguiu ver o objeto que estava fora. Inventou a máquina fotográfica. O homem conseguiu usar a energia, a luz que estava dentro do ambiente e conseguir emitir para um papel. Primeiro foi no papel, daí ele conseguiu ver a imagem daquilo que havia acontecido naquele momento. Uma imagem do momento. E aí o homem começou a ficar mais curioso. Como eu consigo fazer com que essa imagem seja transmitida e alguém receba essa imagem e assim possa
Então houve o primeiro problema, mandou-se a imagem muda, primeiro cinema mudo, conseguiu-se mandar a imagem, conseguiu projetar a imagem, conseguiu-se fazer a imagem, e aí precisava colocar o som. Aprenderam a colocar o som. Duas frequências diferentes, uma M e FM, moduladas, frequências moduladas, e as frequências que são alternadas. E ali o homem aprendeu. Começou a primeira emissão de TV. Daí o homem começou a estudar mais. Agora ele quer fazer um projetor. E aí o homem foi crescendo nas suas ideias, nas suas maneiras de ver. E ali ele aprendeu a fazer já no momento. Mas ele não se sustentou simplesmente em ver numa tela. Ele quer no ar, ver a imagem no ar. E já está conseguindo projetar no espaço a imagem. Então, o homem cada vez ele quer ir mais longe. É nesse ponto que eu digo a você, se nós fôssemos para não viver aqui, ninguém teria essa ideia de construir, de criar, de mover, de reformar. Então nós somos nesse planeta um Deus da criação, daquilo que está em nossas mãos. Daquilo que a Terra nos proporciona, podemos modificar, podemos fazer modificações, alternar as criações e transformar para melhor, para que toda a criação possa desfrutar no planeta do melhor bem-estar que puder. Mas as pessoas não pensam dessa forma. Mas eu quero ter maior poder para conseguir mais coisas, viver melhores momentos, mas vendo o seu semelhante na miséria, na pobreza, na lágrima, no choro, ele tem prazer em ver o sofrimento ali. Aí eu coloco para você, se você tem prazer em ver o sofrimento do teu próximo, que não pode competir com você, se você coloca para mim que Deus é poder, como você coloca, não como eu coloco, como você coloca que Deus é poder, Ele é o Senhor dos céus, e Ele tem que tomar cuidado com você, porque você, se for para lá, você vai querer competir com Ele também. Se você compete aqui e usa até o nome de Deus para tirar proveito do Deus, como diz o Deus em vão, usa o nome dele em vão, então como você pode ser uma pessoa que pode ser recebida? Coloco de outra forma. O porquê o homem foi expulso? Porque o homem quis tomar o poder. E o homem, quando adquiriu o poder na terra, a primeira coisa foi, segundo o conceito, que é colocado pela própria igreja. O homem tomou o poder na terra, aí ele já não quer mais saber de Deus. Porque aí eu volto lá no início, quando após a expulsão, o homem foi expulso do reino celeste, como diz, está escrito, não estou afirmando nada, estou afirmando o que está escrito, diz que Caim matou Abel, porque os dois estavam disputando ali a melhor posição, um queria estar do lado de Deus, um mais próximo do que o outro, um queria estar mais, ser mais bajulador, o outro queria. Então os dois estavam disputando o mesmo Deus. Então vou tomar esse Deus para mim. Matou seu irmão, tomou o seu Deus para ele. Então ele, o que morreu, perdeu a competição. Aí você diz que é cristão para mim, mas o Abel morreu, foi para o céu. E Caim ficou. Mas aí Deus vai tomar satisfação com Abel? Com Caim, me perdoe, não com Abel. Abel já tinha ido para o reino, como segundo conceito. Então Caim, Deus chama Caim. Caim, por que tu fizeste isso, Caim? Qual foi a resposta de Caim? A tua presença me condena. Permita-me andar errante sobre a terra, porque tua presença me condena. Então Caim saiu errante e construiu uma cidade, sozinho, foi construir uma cidade. Por isso que eu digo que a história tem muita coisa que não está batendo. Com quem Caim casou? Com a irmã? Mas aí também, Abraão não errou, casou com a irmã. O incesto continua nos mundos de hoje? Existe incesto, sabemos ocultos, mas existe. Agora, você dizer para mim que Caim casou com quem? Com animal? Por isso só tinha animal, só tinha ele e o irmão.
segundo o que está escrito nas próprias relacionadas escrituras. Então eu proponho a você, se o homem é para viver distante de Deus, como Caim disse, afastando-se, pediu que Deus se afastasse, porque a presença o condenava. E aí a história segue, que eu não vou continuar assim. Aí a minha pergunta fica, então qual é o certo? Viver para morrer ou viver no momento que estamos vivendo, aprendendo a viver e responsabilizando-nos com nossos problemas e assumindo as nossas, vamos dizer assim, responsabilidade. Eu não estou dizendo as nossas religiões, as nossas responsabilidades. A nossa família, o nosso trabalho. Pensarmos, não entrarmos na cachaça, na droga, para afastar, para ter ilusão, viver distante dos problemas. Não, enfrentar os problemas de frente, porque os problemas são aqueles que estão ao nosso lado. Ninguém causa problema a não ser nós mesmos ou aquelas pessoas que estão ao nosso lado. Ou aqueles que nos trouxeram miséria. E assim nos auxilia, colocando em nossa cabeça que temos que viver na miséria para viver no reino dos céus. E você sofre com desespero, muitas vezes querendo se lançar, se matar, se destruir, por causa de alguém que colocou na sua cabeça, por tradições que você tem que sofrer. Então você pense nisso no que eu estou falando. Pense naquilo que eu estou colocando. Se você não concorda, se você acha que meus vídeos são chatos, que não consegue ouvir meus vídeos, mas coloque você na minha posição, pense você, coloque-se na minha condição e analise você friamente sua condição de vida, seu estado de vida. Se você merece sofrer, você merece o seu sofrimento, você merece o que você tem. Você diz para mim, eu mereço. Sim, você merece, porque você tem a vida foi te dada porque você merece viver. E não os outros viver por você, viver e você morrer para que os outros se beneficiem. Está errado. Numa guerra, se os dois estão lá batalhando, Deus espera que os dois morram, porque aí leva eles para o reino. Deus não vai competir entre um e o outro, vai escolher qual dos dois, se os dois estão sendo esperados para morrer, para viver na eternidade. Então deixa eu morrer. Segundo o conceito da própria relatividade, que é expressa pelos próprios que assim o colocam. É relativo. A relatividade está nos dois que são evangélicos. Os dois estão no mesmo campo. Aí diz, mas não tem nada a ver relatividade com... Eu estou colocando uma coisa que é relativa entre os dois. Os dois estão esperando ir para o reino dos céus. Que importa que os dois dêem um tiro no outro e os dois vão para o reino? Vai encontrar o reino. Mas aí você diz para mim, isso é absurdo. Está absurdo a condição que estão sendo colocadas para que as pessoas acreditem que assim seja verdade. Se você não concorda com o que eu estou expressando, com o que eu estou colocando na pauta, na mesa, então me dê uma condição de me explicar melhor, para que eu possa entender, já que eu sou tão ignorante. Na minha ignorância, eu procuro ser relativo. Dou uma escolha e quero uma escolha. Só que não vou perder, nem lançar a minha vida fora, sabendo que a minha existência é neste plano, enquanto foi me dado o momento de pensar e raciocinar, de viver, de ter energia para mover, ter alma no corpo, ou seja, energia, de ter o espírito em mim, respirar o ar, de poder respirar o ar que todos respiram, que todos vivem, que todos sentem, e poder enxergar com a luz que me vem aos meus olhos e entender a luz, conseguir discernir as sombras que existem sobre a luz e saber que são objetos. Compreender que o meu cérebro exprime sons em que eu posso transmitir sentimentos e as pessoas compreender porque o seu cérebro ele é importante. Ele consegue desmiuçar cada som, ele consegue desmiuçar cada sentido. Aí ele consegue desmiuçar o barulho do vento. Ele consegue esmiuçar tudo que está em sua volta. Então, pense, raciocine, analise você friamente as condições que você está vivendo. Analise quais as condições. Se duas pessoas estão clamando nas mesmas situações, uma querendo se defender da outra, a quem Deus vai responder? Vai livrar os dois, então não tem necessidade de esperá-los no reino dos céus. É dura a minha resposta, mas Aí você vai dizer, é preciso receber a salvação. A salvação, qual é o homem que não quer a vida? Qual é o homem que quer a morte? Nem você que acredita espera a morte na sua vida. Todos que temem a morte é porque não têm confiança de si próprio.
porque não têm certeza da existência. Todos que temem não têm certeza para que vivem. E todos que esperam morrer para ter uma vida eterna é porque não têm segurança na sua vida. Não tem esperança de ter dias melhores. Precisa-se ter consciência do que é certo e o que é errado. Se você tem esta vida, se você recebeu esta vida, tenha consciência que você lembra-se, você sabe, você entende que dentro de você existe, dentro deste corpo que é formado, DNA de várias gerações, várias existências, várias pessoas que vieram antes de você, e que esse corpo de DNA, ele tem, em outras oportunidades falarei, uma consciência própria. É este ponto que eu quero dizer a você. Eu vou colocar só o início da sequência que eu irei aqui falando, porque eu estou primeiro movendo a mente das pessoas para as pessoas entenderem a diferença entre religião e tradição. O que é você, emoção, e o que é religião? Você muitas vezes leva-se na religião pelas suas emoções, pelos benefícios, pelas alegrias que você tem a cada momento. Quando você alcança a felicidade ou momentos de pausa, de paz interior, e você não tem pavor, nem tem medo interior, você consegue uma pausa, você consegue uma tranquilidade momentânea no seu interior. O seu cérebro trabalha em harmonia. Mas o que eu quero ir muito mais à frente. Esses meus vídeos irão cada vez mais se aprofundando. Eu estou indo devagar para que as pessoas entendam. Primeiro, desfazer todo esse sentimento. Essas coisas que as pessoas acham que é tudo relativo, que é tudo comum, que isso é tradição, que a família deu tradição para ele, que ele não vai perder suas tradições. A sua religião é aquela religião de sua família, que jamais vai deixar sua religião. Eu quero que você raciocine, não deixe sua religião. Para mim, pouco importa qual a religião você tem. Não vai me fazer diferença nenhuma, nem vai mover minha vida em nada. Nem a minha vida, a minha religião, a minha fé, a minha consciência vai mover da sua vida alguma coisa. Maneira nenhuma. Não vai te mover em nada. As minhas atitudes, nada disso vai mover. Apenas aquilo que eu estou falando, se você está me ouvindo, você está me acompanhando, você sabe que muitas das coisas que estou expondo aqui, dentro da sua consciência você tem certeza que tem razão. Mas no interior também há muitas coisas que eu dizer ele não tem razão. Mas porque dentro do seu interior existem as regras das tradições que foram impostas e você não tem o poder para arrancá-la de dentro de você. As dúvidas e o medo te faz ficar preso à tua consciência de escravidão, ou de pavor e de medo, e de solidão. Então é preciso você estar convicta. Você não precisa ter medo de viver em comunhão com as pessoas divergindo das opiniões alheias. Você tem que ter consciência que você está com razão e que as pessoas têm a sua consciência, mas as consciências deles não estão perfeitamente corretas. Eles sofrem porque desconhecem as razões da existência. E que a consciência é algo muito supremo. Porque quanto mais você estudar, quanto mais você alcançar o conhecimento e a sabedoria, você vai ver que tudo não é da forma que você entendia. É muito mais profundo. Exemplo eu dou, se você, por exemplo, vou dar um exemplo pequeno para não estender muito. Se você for à casa que você foi criado na sua infância, você perceba que o tamanho da casa não é o mesmo que você via quando era na sua infância. Você via uma casa grande, se você for lá, você vai ver a casa pequena. Vou contar uma história aqui real. Eu estudei em 2 escolas em Santos, São Vicente, melhor colocando. E quando eu estava, na época, na minha infância, aquela escola era grande. As 2 escolas. E depois de 40, 50 anos, na verdade, 50 anos depois, voltei, passei na frente da escola que eu achava tão grande, escola pequena. A sala que eu achava tão grande, uma sala pequena. A escola que eu estudei, a primeira escola que eu estudei, fui nela também. Essa foi na segunda, do primário, que era mais próxima de casa. A outra que eu fui, que era um pouco mais distante, fui, e lá chegando, vi uma escola tão pequena. Não era o mesmo tamanho. A minha consciência expandiu. Eu cresci na minha consciência. Eu passei a enxergar com mais ampla, uma visão mais ampla.
Então, tudo que eu achava que era enorme tornou-se pequeno. Tudo que eu achava que era complexo tornou-se simples. A simplicidade tornou-se para mim algo tão irrisório, tão pequeno, que eu posso agora ver que tem muita coisa mais para ser expandida. Ainda na minha idade, eu olho para os jovens e percebo a diferença da maneira deles verem, as atitudes que eles assumem, a responsabilidade que eles acham que têm, e muitas vezes são irresponsabilidades. Mas para ele é correto. Até um dia que ele perceba que aquilo que ele fazia era loucura. Ele estava colocando sua vida em risco e vida de outros em risco, desmerecendo as outras pessoas que conviveram, que aprenderam, aprenderam a conviver com a natureza, ter mais responsabilidade com a sua própria vida e com o ambiente que vive. E as pessoas que vêm chegando acham que eles são dono de tudo, que tudo está nas mãos dele. Não, não é assim, nós sabemos que não é. Você, quando começa a assumir a sua responsabilidade de casado, de pai, de família ou de mãe, você vê que a sua mãe tinha muitas coisas que ela fazia que você não consegue fazer, porque ela tinha uma visão diferente. Ou se ela tinha uma visão de ignorância, ela fazia absurdos que você não concorda. Então, isto é a sequência daquilo que estou falando para você. Nós cometemos erros quando nós desconhecemos. Quando nós aprendemos e desvendamos os mistérios da natureza, nós podemos entender e não praticar os erros e não cometer as faltas que cometíamos antes. O jovem, quando ele está surgindo, entrando na vida, entrando na responsabilidade de família, de assumir a sua própria responsabilidade, de obter o seu próprio alimento com o suor do seu rosto, com o seu trabalho, e ter sua própria consciência de analisar, de expor aquilo que ele tem, que pensa e que age. A primeira coisa que os jovens, quando começam a entrar no campo de trabalho, é querer tirar as competições da sua frente. Vão totalmente errado. Quando chega num certo período da vida, percebe que tudo que fizeram estava errado. Arrumaram mais inimigos do que amigos. Mas tem pessoas que chegam na velhice e continuam a arrumar inimigos. Continuam trabalhando e ele só é ele é o único. E acabou. O resto é resto. E por aí continua o sofrimento. Vive a vida toda no sofrimento. Não tem ninguém misericórdia dele e ninguém tem piedade dele. Quando adoece, nenhum amigo vai lá visitá-lo. Porque ele nunca teve amigo. Ele foi amigo dele mesmo. Isso é o erro daqueles que se acham o dono. Terminando agora esse vídeo. Tudo isso que eu falei para você é a mesma coisa que você chega na praia, está todo mundo na praia. Você vê lá os mais antigos, mais anciãos, as pessoas que vivem na praia, que viveram no litoral, que são conhecedores do litoral, da praia, do mar, da água. Eu digo porque eu vivi na praia, minha infância na praia, convivi minha vida de praia, principalmente conheço bem o mar, conheço bem rios. Então, quando nós chegamos no mar, nós olhamos primeiro as condições do mar. A primeira coisa, a pessoa que conhece o mar, ele olhar, ele sabe o horário que o mar a maré está secante, ou enchente ou secante. A primeira coisa que quem mora no litoral, que convive com o mar, que tem sua afinidade com o mar, ele percebe vazante ou secante. Ou seja, é secante e vazante. Se ele está indo ou está enchendo. Agora, se é rio, está na vazante, quer dizer, água correndo, fluindo, ou está secando. O rio está sem chuva, está secando. Essa é a diferença que eu estava colocando. Então existe a diferença. Para o rio, sabemos quando o rio está cheio, quando ele está vazando, descendo a água, e quando ele está secando, está baixando a água. O mar é o contrário, é enchendo, quando chega a parte cheia, e quando ele estava secando. Quer dizer, ele está sempre, tem horas para isso, 4 em 4 horas acontece isso. E aí o homem que conhece o mar, ele chega no mar, ele olha o mar, diz, não, o mar não está como as pessoas falam, o mar não está para peixe, quer dizer, o mar está bravo, maré não está em condições para nada, está em risco as pessoas que o arriscam. O mar está tranquilo, está calmo. Então existe essa diferença. A pessoa que conhece o mar, quando ele vê que o mar está bravo, ele não vai, e sabe
segundo ele olhar a água, o mar, ele sabe aonde está puxando e aonde está botando para fora. Então, quem conhece sabe a natureza do mar. Ele não arrisca a sua vida simplesmente por prazer, sai que nem um doido. Eu me lembro, meus netos, eu levo meus netos para a praia e tinha que estar de olho nele. Hoje já está um pouquinho maior, mas tinha que estar de olho. Eles querem entrar na água de todo jeito. Eu falei, calma, não, o mar não está bem para você entrar na água. Não, meu, deixa eu só, eu sei. Não sabe se virar, eu sei que você não sabe se virar. Porque eles não têm noção que quando a maré está puxando, quando realmente o mar está bravo, não está realmente uma condição perigosa até para quem sabe nadar. Então, a pessoa deixou uma criança quando a maré está brava ou quando está realmente o mar agitado, deixar a criança sozinha e colocar em risco aquela vida, porque quando ela puxa, a maré vem, o mar vem, a onda vem e joga a água para fora. E quando ele vem puxando, ele puxa por baixo e por cima e joga para fora. E quando a criança cai, que perde equilíbrio, ele sai rolando, porque não consegue levantar, a água não deixa levantar, ele puxa até a areia que está no pé da gente. Então as pessoas, às vezes, por não conhecer, perecem. Você entra com água no joelho, quando pensa que não, ela está no seu pescoço. Vem uma onda e deixa uma criança na praia colocar em risco. Assim aos jovens, eles veem o mundo desta forma, eles entram no mundo achando que está tudo fácil. Tudo é só puxar. Não, você deixa ali, eu controlo, eu sei controlar. E quando vem as grandes lutas, as grandes tempestades, eles perecem. Não suportam as tempestades. Esta é a razão da existência. Tudo precisa ter experiência, tudo precisa ter conhecimento. Como o mar nos oferece condições de aprender, a natureza nos dá condições de aprender, de viver. Que louco é aquele que, sabendo que vai vir tempestade, ele vai com um barco pequeno para o alto mar. E aí os jovens, 80% dos jovens acontece isso. É a mesma coisa do jovem que pega um barco, aí tem um bocado de baleia, vamos ver as baleias, e vão tudo de barco para pé das baleias. A baleia quando sobe que desce, pronto. Aí os acidentes estão acontecendo. Mas os jovens continuam nessa experiência de querer ver, querer tocar, querer sentir, ver de perto, ter o risco, colocar em risco a vida. E aí vem os acidentes. É nisso que eu quero que você pense. A nossa vida é essa consequência. Se nós acharmos que temos que morrer para viver, eu quero viver e aprender com a vida, até que chegue o momento que o meu corpo perca suas energias e desça ao pó. E ao pó ela retorna. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Me perdoe se não pude ser mais eloquente, te convencer de mais alguma coisa, mas te trouxe pensamentos que você pode pensar, fazer uma autoanálise de si próprio, ver seus erros, entender sua natureza, ver as suas falhas e poder entender que a vida é esse momento. Fica para o próximo vídeo, as próximas. Espero você nos próximos vídeos. Esse é o canal do God, que aqui estamos para mostrar, dar de frente, bater de frente com os bois, com as vacas, com os carneiros, porque a vida é assim. Nós temos que enfrentar as lutas da vida, enfrentar as contraposição ou as oposição. Se tem outras opiniões, cada opinião tem que ter uma razão e tem que ter consciência do que é certo, do que é errado. Até o próximo.